10h01, bom dia. Este é o Morning Show no ar da Jovem Pan. Quinta-feira, dia 6 de julho de 2017. A sua revista eletrônica matinal aqui da Jovem Pan está no ar. Eu sou Vitor La Regina, vou ficar com vocês até o dia 14 de julho. Ao meu lado, Carolina Ercolim. Tudo bem, Carol? Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Master Cláudio Julio Tonholi. Tudo bem, Tonholi? Bom dia, Master. Bom dia a todos nesse dia glacial. Mais um, né? Uma semana. É praticamente uma era do gelo essa semana em São Paulo. Nós seguimos juntos até às 11h30 da manhã. Alguns dos destaques do Morning a partir de agora, Reginaldo. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Sem comando, o presidente Michel Temer viaja nesta quinta-feira para a Alemanha, onde vai participar da reunião do G20. O seu substituto imediato, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, embarca hoje também para a Argentina. E quem será que vai assumir este país? Excêntrico, colecionador paga quase 3 milhões de dólares por original do robô R2-D2 da série Star Wars. Isso equivale à bagatela de 10 milhões de reais. Você se acha velho? Um artigo da revista norte-americana Money mostra que o conceito de velhice mudou bastante nos últimos anos. A partir de qual idade você acha que uma pessoa pode ser considerada velha? O Morning conta essa história e muitas outras ainda hoje. Jovem Pan Morning Show. Já falei aqui na chamada, né, Carol? A pesquisa da revista Money motivou a nossa hashtag e vai pedir para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão aí na internet, façam uma auto-reflexão, né, sobre a sua idade. Acaba virando uma reflexão, porque nesse artigo ele se pergunta se a idade realmente é apenas um número, qual número marca a velhice? E aí, essa resposta depende muito de quantos anos você tem agora, porque assim, a geração Millennials acha que a velhice é cruzada aos 59 anos. Quem nasceu no pós-guerra, já é mais velho, também acha que a velhice começa aos 73, então é um juízo de valor bem diferente. E aí a gente quer saber, então, de você, né? O que você acha dessa história? Quem tem 73 anos também acha que não tá velho ainda, não, né? Tá Chega velho, aos 90. Depende da interpretação de cada um. É interessante pensar sobre isso. Mas no final das contas, o que a gente também vê é que todo mundo começa a se sentir velho muito antes do que imaginou pensar um dia ia acontecer. E aí a nossa hashtag de hoje é Me Sinto Velho Quando? E já tem muita gente participando aqui. Eu, por exemplo, coloquei aqui que me sinto velho quando alguém já me chama, tipo, um adolescente me chama de tia, não é? E também quando eu quero ir pra balada, tô no pós-balada, mas minha energia vai embora na hora do jantar já. Os amigos dos seus filhos te chamam de tia? Chamam, básico, E aí, mas ali são criancinhas, ali tudo bem, mas adolescente te chamar de tia, você fala... Aí tem gente já respondendo aqui, por exemplo, que fica bravo quando alguém oferece lugar pra sentar no ônibus, só que a pessoa tem 41 anos. Então é um pouco constrangedor. Tonholi, você se sente velho, Tonholi? Olha, eu preciso cometer uma inconfidência. Eu não sei como eu consigo trabalhar em rádio, porque eu julgo que eu tenho aquilo que o Nelson Rodrigues chama de voz de criança morta que baixa em terreiro de quimbanda. O que acontece é que sempre que eu ligo para algum lugar, desde jovem, falam... Você poderia esperar um pouquinho? Tudo bem. Só que de uns anos pra cá, eu tenho ouvido o seguinte: a senhora poderia esperar um pouquinho? Então, vem não só uma questão de senectude, mas eu achar que eu tô ficando uma senhora velha. Eu deixei de me ofender com isso e eu perdoo do fundo do meu coração pra minha autossobrevivência psíquica. Entendi. Augusto Nunes aqui também na bancada do Morning. Bom dia, Augusto. Bom dia, nosso Vitor. tema, me sinto velho quando? Você se sente velho quando você está passando por uma rua e tem criança jogando futebol. Tem 3 idades, né? Eles param de jogar, acabaram assim, olha o moço. Aí você passa, depois de alguns anos, olha o homem. E aí quando fala olha o velho, pode desistir. Já tá a sentença dada, né? Já tá. A sentença ali na pelada de rua. É verdade, é verdade. Eu já percebi que quando eu passo assim... Você olha o homem.
Não, óleo moço, ainda tô no óleo moço. Mas eu me sinto velho, né? Antes era óleo moleque, entendeu? Agora já tá pra óleo moço. Não, né? acho que pra você eles falam ainda, vem jogar com a gente. Vai. Boa. Pois é. Bom, a nossa hashtag Me Sinto Velho Quando, poste bastante no Twitter, deixe a sua lembrança, faça aí uma autorreflexão sobre a sua idade e também participe do nosso WhatsApp, código 11 931 17 1009. Mande mensagem de áudio ou de vídeo com o seu comentário. Uma pergunta aqui também pra gente da bancada. No mais, curta a nossa página no Facebook, JP Morning Show, nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp, e tem acesso a vídeos e ao conteúdo extra do programa. Bom, vamos lá, vamos abrir o programa direto para Brasília, indo direto para Brasília. O repórter José Maria Trindade já está conectado aqui em vídeo, porque o presidente Michel Temer viaja hoje à tarde para a Alemanha, onde vai participar da reunião do G20. Em seu lugar deveria assumir, evidentemente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas ele também vai viajar, ele vai para a Argentina. Quem vai assumir o Brasil, Zé Maria, é você? Bom dia. Não olhe pra... É o índio. Se fosse o Zé Maria, eu ia ficar muito mais tranquilo. Não olhe pra mim assim, é o índio, né? É o presidente... É o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, e é interessante que o sogro dele, o Paz de Andrade, quando assumiu a presidência da República, era presidente da Câmara, né? E ele transferiu por um dia a presidência da República para a cidade de Mombaça, no interior do Ceará. República de Mombaça. República de Mombaça. É o sogro. O sogro do senador Eunício Oliveira. Eunício é casada com a filha do ex-deputado Paz de Andrade, né? Uhum. Então, houve ali um acordo. O presidente Michel Temer tinha cancelado essa viagem, esse encontro ao G20. Aí, de um lado, de um ouvido, um falou, olha, se o senhor ficar cancelando viagem internacional, todo mundo vai entender que o seu governo está acabando. Aí, do outro, não, você tem que ir e tal, porque aí demonstra que há uma normalidade institucional, né? E entre um lado e outro, o presidente decidiu, portanto, ir. O presidente da Câmara também vai para a Argentina e fica a presidência interinamente da República com o senador Eunício Oliveira, que não vai para Mombaça, viu? Pois é, só que o presidente Michel Temer foi para a Rússia e para a Noruega algumas semanas, né, no mês passado, em uma viagem que foi considerada um fracasso, né, Zé Maria? Esse é o tipo de viagem, e agora ao G20, a Hamburgo, na Alemanha, com as 20 maiores economias do mundo, é o tipo de viagem que ele não poderia se ausentar, né? Ô, Vitor, olha, ontem eu senti uma mudança de clima, sabe? Pela primeira vez, assim, muito forte. Aliados do presidente Michel Temer me procurando para dizer, e aí? E olha, nós estamos desistindo e tal, falando muito assim. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, esse é de sorte, viu? Ele vai sem se mexer, a estratégia dele é demonstrar lealdade com o presidente Michel Temer. Ele sabe que não irá à presidência da República sem o apoio do presidente Michel Temer. E se houver um acordo, ele fica, porque herda toda a base governista no Congresso Nacional e também na esplanada, não precisa mexer em nada. Então, há uma mudança de clima e, se eu fosse o presidente, eu não sairia assim não, viu? Pois é. E você, Augusto, você sairia do Palácio do Planalto agora? Eu acho que não, no lugar do Temer. No lugar do Temer. Eu sairia de uma vez, né? Se eu estivesse no lugar do Temer, se tivesse juízo. Mas eu acho que ele deveria ficar, porque a situação parece feia, né? Pelo que descreveu o nosso Zé Maria. O clima está mudando. Ele está precisando brigar na comissão ainda. Ou ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, né? Vai ser derrotado em plenário. Eu vou insistir no negócio. Um governo frágil desse jeito, ele encarece qualquer negociação. Os deputados passam a cobrar mais pelo voto e tal. Agora, ele quer ficar, ele tem que negociar. Ele é melhor que os próprios ministros, que os outros lá para negociar. Isso ele
supostamente conhece bem a Câmara, né, Zé Maria? A defesa dele ontem, Augusto, não pegou bem. Houve um entendimento geral que não era o local para defesa quanto ao mérito, né? E sim constitucionalmente, porque a Câmara não pode mudar a denúncia do Ministério Público, nem aumentar e nem reduzir o tamanho da denúncia. É só dizer se o presidente deve ter o processo aberto ou não. E a defesa dele, em vez de ser uma defesa no Supremo, ele não respondeu às 82 perguntas, acabou pegando mal. E essa fragilidade é que aumenta essa erosão na base governista. Agora, o tal do Rodrigo Maia está se demonstrando aí como um craque. Ele quieto, a grande manobra dele é ficar quieto, parado e indo no palácio cumprimentar o presidente Michel Temer. O Zé Maria está dando uma informação aí que é muito importante, que ele já quer brigar no Supremo, ele confia mais no Supremo do que na Câmara. Não sei como é que vai ser no Supremo agora. Tá difícil. O que acha, Tonholi? Olha, Augusto, Zé Maria, eu li a defesa e tocou o meu termômetro do Peru Sadia no seguinte trecho. O doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, ele cita o caso, o primeiro grande grampo do pós-ditadura, que foi um grampo feito contra o ex-ministro do Trabalho e Previdência, Antônio Rogério Magri. Zé Maria, a gente há de lembrar, né, Augusto, que dois ministros, o Celso de Mello e o Marco Aurélio, votaram a favor do Magri, mas o resto dos ministros do STF votaram contra ele. Só para lembrar, isso aqui é uma ironia do destino. O Antônio Cláudio Maris de Oliveira citar o caso Magri na defesa do Temer, aí eu fui hoje cedo dar uma procuradinha na essência do caso Magri. E a gente vai lembrar o seguinte: um secretário do Magri, que era ministro da Previdência do Trabalho, chamado Volney Dávila, gravou o Magri dizendo que tinha levado uma grana para superfaturar em 66% o canal da maternidade no Acre, cuja investigação levou ao incógnita do assassinato do ex-governador Edmundo Pinto do Acre, aqui no hotel na Zona Sul de São Paulo. A pergunta é: qual era a empreiteira que superfaturou o canal da maternidade em 66% a Odebrecht? Meu Deus. Portanto, olha que trechinho o doutor Antônio Cláudio escolheu para defender o Temer. Olha, Tonholi, eu me lembro, eu não resisto, eu tenho que contar aí os meandros. Eu me lembro dessa gravação, o Volney Ávila entrou no gabinete do então ministro para gravar, né, com o gravadorzinho na lapela. Aí, quando ele entrou no gabinete, o ministro: "Ô, Volney, tudo bem?" E aí falou: "E aí, Volney, tá comendo muita mulher?" Aí ele: "Que isso, ministro, eu sou casado." "Eu sou casado, ministro." Aí o ministro: "Que isso, Volney, eu te conheço." Aí isso passou na CPI. Isso foi mais importante na época até da gravação. Ali o ministro teria que ter desconfiado que o Volney estava gravando, né? Que isso, ministro? O Magri disse que a voz não era dele, né? Adivinha quem fez o laudo dizendo que a voz era dele? Os peritos da Unicamp. Que hoje eles marcaram até o tic-tac do relógio. Doutor Molina? É o dia da marmota, igual o filme. Se repete 20 vezes o mesmo momento. Agora, ô Zé Maria, e essa história da mosca azul, ela tem picado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Olha, dizem que não, mas todo mundo vê de longe que sim, né? Ele não quer nem brincar. Quando dizem: "Aí, presidente e tal", presidente da Câmara. Não quer, ele não dá nenhum tom assim, claro, mas o trabalho dele de bastidores, o alinhamento com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, o Rodrigo Pacheco, em nomear um relator contra Michel Temer, até agora essa é a ideia, isso tudo mostra que ele espera sim uma saída do presidente Michel Temer. Agora, Mosca Azul, me disseram duas fontes, uma aqui em Brasília e outra do Mato Grosso, que o ministro Gilmar Mendes que estaria deixando o Supremo Tribunal Federal para ir aí investir em instituições de educação e uma vaga no Senado
pelo Mato Grosso. Mas o ministro diz que não, ele nega, a assessoria dele me ligou dizendo que o ministro tem muito ainda que contribuir com o Supremo Tribunal Federal e que não pretende sair agora. Mas as fontes dizem que o ministro pretende renunciar antes do final do mandato dele. Ele ainda tem quase 10 anos de Supremo Tribunal Federal. Aí tem uma mosca azul sim, viu? Seria para a eleição do ano que vem. O Tancredo Neves dizia que sempre repetia que presidência é destino. Às vezes presidência é ironia do destino. O Rodrigo Maia não conseguiu se eleger prefeito do Rio de Janeiro. Teve um desempenho pífio aí, que ele se juntou com a filha do Garotinho, né? Como vice, e agora pode ser presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara, assim, numa espécie de destino. A reeleição, que era considerada impossível, né? Após a renúncia de Cunha. Era um mandato considerado tampão, depois ele conseguiu se reeleger. Bom, Zé Maria, obrigado, viu, pelas informações. Um bom dia, um bom trabalho. É isso, muito bom dia a todos. Olha, eu me sinto velho quando eu tenho que relembrar essas histórias. Boa, Zé Maria. A colaboração do Zé Maria com a hashtag de hoje, me sinto velho quando. Zé Maria, uma enciclopédia da história política brasileira dos últimos anos em Brasília. Esse aí acompanhou já pelo menos 2 impeachments, né? Pode acompanhar o terceiro. Olha, ainda aí em política, Augusto e Tonholi, em entrevista ao programa Conexão Roberto Dávila, exibida na noite de ontem pela Globo News, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que precisou fazer uma escolha de Sofia ao firmar a delação premiada da JBS e que sentiu náusea ao ouvir a gravação da conversa entre o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer nos porões do Jaburu. A guerra aberta entre Temer e Janot, e agora Janot afirma alguns bastidores de quando ele ouviu aquele áudio, Tonholi. Bom, se você pegar na linguagem do direito, e aliás esses advogados, a maioria que estão defendendo pessoas envolvidas no propinoduto, eles reclamam que o Ministério Público só denuncia e que o Ministério Público, segundo o Gilmar Mendes, né, Augusto, faz o punitivismo. Agora, nós jornalistas vivemos de furos. Um procurador ou promotor vive de denúncias. E a linguagem da denúncia diz assim, in dubio pro societate. Na dúvida, eu te denuncio a bem da sociedade. Os acusados falam, mas eu não sou ser humano, não faço parte da sociedade. Agora, só faltava esses envolvidos esperarem que o Ministério Público não oferecesse denúncia. A denúncia está para o promotor ou procurador, assim como a notícia está para nós, jornalistas. Eu não sei por que o Temer e seus advogados ficarem chocados com o teor do que o Janot fez, eu não entendo. Tá certo. Agora, o que eu acho é que faltou até denúncia. Faltou faltou mais rigor. Eu senti uma certa náusea ao ver os termos, ao ver os privilégios concedidos ao Joesley lá também. Acho absurdos os privilégios que ele concedeu. Agora, eu não entendi bem esse negócio da escolha de Sofia. Entre quem e quem que ele está dizendo? Eu acho que... Será que é entre o Joesley e Temer? Só pode. Só pode ser. Agora, é uma escolha esquisita essa. Você não tem que escolher entre um e outro. E nesse caso, a escolha de Sofia, para quem não lembra, quem não viu o filme, é a mulher que é obrigada, num campo de concentração, a escolher qual dos filhos ela vai entregar para os nazistas. Agora, ele não tem que entregar ele tem que entregar todos. Como disse o Toy, olha, o papel do promotor é promover justiça. Ele tem que acusar, acusa todo mundo. E você não precisa ir tão longe na delação, não. Com uma quantidade muito menor de privilégios e com menos brandura, a Lava Jato de Curitiba tem conseguido informações com delações que são preciosas. Sim. Nós voltamos daqui a pouco mais assuntos. Agora, 10 horas e 21 minutos, Reginaldo. Jovem Pan Morning Show. 10 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show desta quinta-feira, dia 6 de julho. Não cai aí não, Du. Tá tudo bem aí? Tudo bem? Tô quase caindo aqui no estúdio. 6 de julho de 2017. Carol, me sinto velho quando? É a nossa hashtag do dia. Muitas colaborações, né, Carol? Tem muita gente. Tem, por exemplo, o Rafael Zandoná,
que ele comenta aqui, por exemplo, se me sinto velho quando falo coisas como Canal 5, para me referir à Globo, por exemplo. As pessoas jovens falam Canal 5. Aí eu falei, bom, imagina você trocando, né, levantando do sofá para girar o botãozinho na TV. Aí ele falou assim, pois é, os jovens fazem expressão de como se estivesse falando, então, fazemos ferramentas de pedra lascada para abrir coco, fazendo esse paralelo com expressões que a gente usava mais, deixamos de usar para nos... E tem ainda outro tweet aqui. Atenta isso, né? Ficar atento, né? Não pode chamar ninguém de rápido. pão, por exemplo, né? Não pode chamar não pode chamar refrigerante de gasosa. Entendeu? Tem umas coisas que você tem que dar uma atualizada. Tomar uma gasosa. Mas tudo tem a ver com essa pesquisa que foi publicada na revista Money. E é um estudo publicado pela US Trust. Foi feito especialmente com famílias de alta renda. Mas, de fato, eles colocam e elencam as pessoas que têm determinada ligação com gerações. Então, tem os millennials, que é dos 21 aos 36 anos, a geração X, dos 37 aos 52, os baby boomers, dos 53 aos 72 anos, e os silents, com mais de 73 anos. E aí, a partir disso, tem uma tabela em que eles se denominam, por exemplo. Eu não sei, Augusto, você está na geração X? Eu tô nessa geração... Boomers, X ou millennials? Na geração S. 53 a 72 e 37 a 52? 53 e 72. Então você é os boomers. Por exemplo, você acha, ou pelo menos a sua geração entende, que a velhice chega aos 73 anos. Não, o meu parâmetro, isso eu já avisei faz tempo. Como jornalista, o meu parâmetro é o Dr. Roberto Marinho. Roberto Marinho, que chegou aos 100 anos, eu não admito morrer antes, não. Então, por exemplo, nem me senti velho. O Roberto Marinho não se sentia. A geração... É aquele negócio da morte, nada melhor do que lembrar a entrevista do Woody Allen. Ele deu uma entrevista e o sujeito perguntou, o entrevistador falou assim, o que você acha da morte? Eu falei, sou contra. Aí eu assim, não, mas o que você pensa? Eu não quero nem pensar, eu sou contra. Eu não admito. É isso aí. Carol, isso que a revista Money está falando de baby boomers, para explicar o termo baby boomer, explica aí. É que no fim da Segunda Guerra Mundial, o PIB americano triplicou, né? Guerra gera lucro. Aí você teve nos países da América Latina a substituição de importações. Então, como o PIB triplica logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? A soma de todos os bens produzidos nos Estados Unidos, o ideal de uma geração foi casar e ter filhos, porque tinha dinheiro sobrando. E aí que surge Elvis de Pelvis, que era o reinado da bem-aventurança e do vamos gastar, né? Mais ou menos o que o Fernando Henrique falou no seu primeiro mandato. Falou, vamos gastar, falou algo parecido, né? É mais ou menos isso. É professor. Isso aí. Exatamente. Professor. Uma aula de... Tem um vídeo, vamos colocar um trechinho de um vídeo com uma experiência que também foi feita a partir dessa pesquisa, que são alguns jovens que foram entrevistados para dizer assim, você acha que uma pessoa é velha quando? Essa pessoa vai fazer o quê quando ela estiver velha? E aí eles começam a ensinar, por exemplo, como se anda, encurvado, que a pessoa não consegue nem levantar o braço e tal. E no fim desse vídeo, essa pessoa se encontra com uma dessas que ela considera velha, e essas velhas estão super bem, Estão super bem, demonstram que não tem nada a ver esse estereótipo que a gente ainda tem na cabeça. A coluna do velho aí tá mais ereta que a dos jovens, entendeu? Né, no caso. Houve um aumento desse negócio da expectativa de vida que é brutal. O primeiro lugar que me chamou atenção, o primeiro espaço que me chamou atenção para isso foi a sessão de óbitos do Estadão, obituário. Porque antes era difícil você ler um sujeito morrendo com mais de 90 anos. Hoje é comum, a maioria passa dos 90. E a medicina não acompanhou. Isso aqui é o problema, mas eles estão fazendo pesquisa sobre tudo, que existem doenças que surgiram agora. É o desgaste provocado pelo tempo muito maior de vida.
É uma mudança importantíssima nesse negócio que também interfere na Previdência. E por isso a gente está falando cada vez mais sobre esse assunto. Expectativa de vida, a Previdência não alcança, a gente não tem como sustentar essas pessoas. Tem que falar de emprego para essas pessoas que estão vivendo mais, trabalhando mais, tem desemprego, enfim. Agora, você vê a lucidez, por exemplo, da geração dos 85 anos aqui, Fernando Henrique, Boris Fausto e tal. É inacreditável. Eu entrevisto no Roda Viva e vejo como é que os caras estão. E entrevistei há pouco tempo, o Tonholi conhece bem, o Gilles Lapouge, que é correspondente do Estadão desde 1952. 52, em Paris. Ele tem 93 anos, ele subiu e descia as escadas ali da TV Cultura, uma ótima. Falei, como é que você faz? O cara magro. Eu falei, nada, bebo vinho normal e tal. Então tá isso aí. Nossa. Enfim, fica a hashtag, então, Me Sinto Velho Quando, a gente vai falando ao longo aqui da programação. E se subir nos TTs, tem prêmio também. Opa, Kit Jovem Pan. E é pra deixar as pessoas que estão falando que se sentem velhas quando lembram de um desenho animado que passou nos anos 90, pra ficar com vergonha, viu? Caverna do Dragão, casos como esse. Tá tudo bem. Ixi, fica tranquilo que a gente tá junto. Olha, mais uma nota de política, Carol. O jornal informou que o sogro da filha do ministro Edson Fachin do Supremo é chefe em uma das empresas da família do empresário Joesley Batista, cujo acordo de colaboração premiada foi homologado pelo magistrado. Marcos Gonçalves é pai de Marcos Alberto Rocha Gonçalves, casado com uma das filhas do ministro e sócio fundador do escritório Fachin Advogados e Associados, do qual o relator da Lava Jato se afastou ao chegar ao STF. É muita relação, mas o que quer dizer tudo isso, hein, Tonholi? Dá pra você repetir o ponto que você quer que eu chegue? É muita relação familiar junta, né? Mas então, o sogro da filha do Fachin é chefe de uma das empresas da família do empresário Joesley Batista. Bom, o que eu tenho pra dizer sobre isso é que a família do Gilmar Mendes também vende boi pra Friboi. Ele admitiu. O Fachin, a campanha dele foi paga, o Fachin foi paga pelo cara que fez a campanha digital para Dilma Rousseff, não é? Agora, essas relações existem em tudo. O problema é que ele não traga isso para toga. Não sei se acontece com todo ministro. Eu acho que tem alguns ministros do Supremo, ou um pelo menos, que estão trazendo essas relações espúrias para dentro da toga a partir dos seus votos. Mas hoje é tão grande a teia da JBS, Friboi, que não tem como escapar disso. Parece Deus, tá em todo lugar e em lugar nenhum, porque tá viajando pelo mundo. Nova York, Xangai. É verdade. E ninguém mais se declara sob suspeição, né? Ninguém. Eles participam. Isso virou lenda, praticamente. Isso aí não existe mais. O Sobral Pinto, que foi um advogado espetacular, um exemplo de integridade e tal, o Sobral Pinto recusou o convite feito pelo Juscelino para ele ir para o Supremo, porque ele tinha sido advogado do Juscelino. E ele disse, olha, se eu for, vão achar que você está me retribuindo, tá me presenteando por causa do trabalho que eu fiz por você. O Toffoli foi advogado do PT em várias campanhas. E ele não se julga impedido de julgar o José Dirceu, por exemplo, a quem ele foi subordinado. Ele trabalhou na Casa Civil, sob o José Dirceu. Então ninguém mais se declara sob suspeição. E como disse o Soeli, as teias se cruzam tanto, né? Porque tem interesse para cá, para lá, tem que esperar. Bom, Reginaldo, 10 horas e 34 minutos. Jovem Pan Morning Show. Muito bem, 10 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show desta quinta-feira. Uma nota rápida sobre futebol, porque é um assunto que tem sido muito discutido nesta semana. O São Paulo anunciou ontem a contratação do técnico Dorival Júnior, que treinou muito tempo o Santos. Ele assume a equipe agora na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e também chega com a responsabilidade de substituir
o ídolo Rogério Ceni, que foi demitido pela diretoria do clube. Tem muito São Paulino bravo com a diretoria por ter demitido um ídolo do clube e, ao mesmo tempo, o São Paulino decepcionado com o desempenho do goleiro artilheiro na beira do campo, né, Augusto? E é sempre uma situação delicada. Sempre os cartolas apostam na indicação de um ídolo achando que vão cegar a torcida pelo carisma que os caras têm e tal. Então, o São Paulo repetiu o erro do Internacional com o Falcão, Internacional de Porto Alegre, e do Grêmio com o Renato Gaúcho, que agora está fazendo sucesso. Sim. Eles contratam um técnico que é mito lá no clube, o apelido do Rogério era esse, ele é chamado de mito, Rogério Ceni. O cara não está preparado para ser treinador, ele ainda é inexperiente, é o primeiro clube que ele pega, e já é um time grande, e começa a errar, porque não tem, ele está aprendendo lá. E a torcida é implacável, os cartolas não entendem que a torcida separa as coisas. Você está dentro de campo, jogando é um negócio. Você está fora de campo, escalando o time, é outro. E saiu por causa de pressão da torcida. Tem os que defendem ainda, porque são muito admiradores do Rogério, mas daqui a pouco estariam contra também, porque entrou na zona do rebaixamento, companheiro, não há mito que resista. Então, esses times têm que entender o que os times estrangeiros sabem há muito tempo. Fica mais tempo um treinador pra você ficar. Você reparou que é sempre a mesma. É um rodízio com os mesmos nomes. Dorival, ele vai, depois volta pro Santos, vai. O que vai acontecer de novo? Nada. Os técnicos brasileiros, a safra de técnicos brasileiros é bem fraquinha, há muito tempo. Aí você tem um técnico do Corinthians que é novo, um novato, que tá liderando o campeonato. Deixa o Fábio cara Carille, fazer um né? trabalho. Tem o técnico do Manchester United ficou 30 Ferguson, anos. Virou Sir. Né? O cara teve tempo para trabalhar, mudava o time. O Guardiola estão fazendo isso. Deixa pelo menos uns anos, aí 2, 3 e tal. Acho que o Pelé, Augusto, cometeu muitos erros, sobretudo quando ele falava em política. Mas uma coisa, ele acertou muito bem. Ele jamais aceitou ser técnico de clube, né? Exatamente. Porque o mito não pode deixar o lugar do mito. E já que o Rogério Ceni, sendo mito, ele não poderia ter descido um degrau para ir para a zona do agrião tomar porrada a cada Adianta. jogo. Ele tinha que ficar no seu relicário. É você pegar o Zico e botar técnico do Flamengo. Quanto tempo ele resiste se ele não for bem, se o time não for bem? E o Rogério também mostrou, ele escancarou uma faceta da personalidade dele que é muito ruim. Ele é autoritário. Teve aquela má ideia lá de dar uma bronca no zagueiro que foi elegante e assumiu a culpa. Né? Rodrigo Caio. Isentou o outro cara de culpa, o Rodrigo Caio, chegou chutando coisas no vestiário. Isso aí não dá, né? Ele pagou o preço da incompetência, que ele pode até corrigir. No momento, ele é um técnico fraquinho. O São Paulo tenta se recuperar no Brasileiro, mas a gente só fala de Campeonato Brasileiro aqui, a gente não vai falar de Libertadores hoje, tá bom? Não, por favor, Não em homenagem a mim também, eu sou palmeirense. E ao Reginaldo, e ao Bob, enfim. Não houve nada. Não aconteceu, não teve nenhum jogo ontem, né? Bom. Exatamente. Porque hoje é quinta-feira, é dia de estreias no cinema. E a Carol Ecolim vem trazer as dicas do cinema. Carol que tá substituindo a Paulinha Carvalho. A Paulinha é a nossa cinéfila, né? Vai continuar sendo, a Paulinha porque ela Carvalho deve tá estar de se férias, atualizando. tá no cinema. Exatamente. O Augusto fala que ou a Paulinha tá na sala de cinema ou ela tá nesse estúdio aqui. É verdade. Não, ela é super inteirada do assunto, mas eu vou dar aqui as estreias, pelo menos, pra todo mundo já se programar pro fim de semana. São 6 estreias, tem pra todo gosto, filme nacional, cult, animação e blockbuster. Pras crianças... Olha lá, hein, Carol? Vamos lá, crianças. Então, pelo menos desse métier já é mais fácil. Recomendo a animação brasileira As Aventuras do Pequeno Colombo. Conta a história fictícia, mostrando Leonardo da Vinci, Cristóvão Colombo e Mona Lisa ainda crianças. Uma produção bem bonita, começou em 2009, foi finalizada agora em 2014. E aí, então, o resultado disso vai a partir de hoje nas telonas e conta aparentemente Cris, o apelido do tal Cristóvão Colombo, que é um menino destemido que embarca numa jornada marítima em busca de uma lendária ilha de Rai, Brasil. Cris é de Cristiano Ronaldo. Cris
antes de Cristóvão Colombo. Tem ainda Os Franceses Perdidos em Paris e Poesia Sem Fim, e os brasileiros Os Pobres Diabos e Soundtrack. E o destaque vai para o Homem-Aranha, De Volta ao Lar, que normalmente gera bastante buchicho. É uma direção do Tom Waits, a gente está vendo alguns trechos do filme aqui para quem está assistindo a gente pela internet. O filme marca a volta do personagem literalmente para casa. Daqui a pouco a turma vai ter saudade do Homem-Aranha, vai falar, já tá mudando de fase. É verdade, é verdade. Você viu que essas coisas vão se atualizando, né, Augusto? Mas eu só me sinto velho quando eu lembro que assisti a estreia do Homem-Aranha. Daqui a pouco vai ser velho. O Augusto já tá tweetando. Bom, esse destaque desse filme, porque de fato o personagem volta para casa, porque é uma questão de estúdio. O nome do filme já brinca com isso. Os direitos do Homem-Aranha são da Sony. E todos os filmes que vimos até hoje dele também são dos estúdios Sony. E De Volta ao Lar, por sua vez, foi feito pelos estúdios Marvel Disney. E apareceu agora no comecinho aqui da chamada, então o herói, portanto, está voltando mesmo para casa nesse longa que, enfim, conta não mais do que as aventuras do Homem-Aranha, que todo mundo acaba gostando bastante. E é um novo ator, né? É o britânico Tom Holland, que interpreta o novo Homem-Aranha, depois de Tobey Maguire, Andrew Garfield, né, que fez o último Homem-Aranha. Sim. Mudou também o personagem que faz o ator principal. Bom, e que é novo também, né? É bem novinho, é bem novinho. E ele tá o Homem-Aranha tem isso, né, de ser o super-herói adolescente, né? E ele tá com uma responsa grande, mas pelo jeito as críticas estão dizendo que é bem bacana. A gente vai conferir agora nas próximas semanas. Então essas são algumas das dicas, e aí você pode também assistir de novo o trailer aqui no nosso canal no YouTube, com todos os destaques de novo aqui dos cinemas das estreias de hoje. Muito bem, Carol. Este é o Morning Show desta quinta-feira, nós já voltamos, Reginaldo, 10h45. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show desta quinta-feira, dia 6 de julho de 2017. O maior festival de humor do mundo. Esse é o slogan do Risadaria, que chega à 8ª edição neste ano de 2017. O festival já está rolando, começou dia 23 de junho e vai até o dia 23 de julho. E por isso eu estou aqui ao lado do Tony Olive, tive que me posicionar no estúdio, porque nós temos aqui o Alain Levy e o Ben Ludman, que vão falar do festival deste ano de 2017. O Alain, que trabalha há mais de 25 anos com marketing e entretenimento, dono da Motivare, uma das mais conceituadas agências de promoções de todo o país, e fundador do Risadaria em 2010, em conjunto com o Paulo Bonfá. E o Ben Ludman, mágico, ator e comediante, e que ficou justamente, se notabilizou por misturar a mágica com a comédia, o stand-up, utilizando o ilusionismo e o humor para surpreender a plateia. Obrigado aqui por comparecer ao Morning Show. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Como é que tá o Risadaria neste ano, Alain? Quais são as grandes atrações deste ano? Qual que é a expectativa de público? Bom, o Risadaria chega na sua 8ª edição. É um orgulho pra gente. A gente vai estar durante 31 dias, começou dia 23 de junho, a gente vai estar 31 dias em São Paulo em 16 endereços. A gente espera atingir mais de 1.600.000 pessoas com todo tipo de humor. E é itinerante mesmo, em qualquer lugar da cidade, quais locais? A gente está em 16 endereços durante todo o festival. E a gente tem 83% da programação do Risadaria é gratuita. E amanhã começam espetáculos gratuitos em 2 shopping centers, no Tietê Plaza e no SP Market, com shows de 29 novos nomes da comédia que a gente está lançando esse ano, misturado com os grandes nomes do humor. Agora, como é que são escolhidos? Desculpa. Imagina. Como é que são escolhidos os participantes? Quais são os durante o ano, a gente tem uma equipe que fica rodando e assistindo e consumindo tudo que vocês podem imaginar de comédia. E a gente tem pelo Brasil. Então esse ano dos destaques desse ano é esse lançamento de 20 novos humoristas, e a gente tem esse orgulho do Risadaria ser um celeiro de oportunidade para pessoas que muitas vezes não têm como se lançar. Então, essa é uma das missões do Risadaria, sabe? Quando a gente pensou em montar o projeto, não era só um projeto para virar um festival de stand-up. A ideia é colocar o humor como patrimônio cultural desse país, porque a gente tem uma produção de comédia gigantesca, o humor está no DNA do brasileiro e tinha muita gente que tinha que fazer isso como hobby.
E o Risadaria está ajudando muita gente a ter orgulho de falar, olha, essa é a minha profissão. Perfeito. E tem essa questão de vocês terem mudado a chave em determinado momento em que vocês concentravam, né, os shows em alguns lugares chave, 3, começando a Bienal. Sim. E depois, não sei que ano, 2007, 2000... Há 3 edições. Vocês passaram de 40 mil para quase 300 mil pessoas. Porque né? o que acontece com o humor é isso, né? O idealizador, que é o Paulo Bonfá, ele tinha isso, entre eles falavam, caramba, a gente é a segunda divisão da arte. Todo mundo tira uma casquinha do humor, mas não é nobre. Eles não se sentiam como que respeitados. Então a ideia lá atrás do Paulo era, vamos colocar o humor no outro patamar. Só que para isso você tem que chegar chegando, porque quando ele veio me procurar, vamos pensar em montar um grande festival, isso que eu sou bom, eu falei, se a gente faz um festival de stand-up, as pessoas já vão pensar, vai ser num boteco, e a gente falou, não, vamos fazer uma coisa que as pessoas vão, uau! Então a gente falou, vamos pegar o prédio da Bienal, que na época onde é as exposições, Fashion Week, vamos colocar tudo de comédia ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então você chegava lá, você tinha os shows, mas você tinha exposição, você tinha homenagem ao Chico Anísio na primeira edição, você começava a entender o quão rico era o humor. Então durante essas 3 primeiras edições que a gente fez na Bienal, a ideia era mostrar essa força que o humor brasileiro tem. A partir do momento que a marca Risadaria estava forte, a gente se sentiu pronto para falar, agora é hora de democratizar. Vamos dar acesso para todo mundo que puder. Então, começamos a rodar o Brasil, começamos a espalhar, ficar 1 mês em São Paulo, espalhado, por exemplo, esse ano em 16 endereços. A gente tem exposições aqui no Conjunto Nacional, ou seja, você vê a quantidade de pessoas passando. E a gente está vivendo um momento complicado, né? Então, uma outra missão do Risadaria é, poxa... Dá uma amenizada. Uma amenizada, né? Então você passa aqui na Paulista, tá o cara andando, tá todo o cenário cinza, ele dá uma olhada lá na coisa, só aquele sorriso pra gente é um pouco essa missão do Risadaria também, né? Que é trazer um pouco de bem-estar pra sociedade. O Tonholi tem o DNA do humor, mas é um DNA meio modificado, é o DNA dos trocadilhos um pouco, né? É um DNA errante. Eu tenho uma pergunta pra vocês, naquilo que eu acho quase que o câncer ou um radar contra o trabalho de vocês, que é o politicamente correto. Opa! E aí, eu lembro que a melhor explicação que eu tive sobre isso faz exatamente 20 anos. Fui entrevistar o Jim Davis, o pai do Garfield. E eu não conseguia descobrir em que lugar do hotel ele estava. Eu vi um cara com a cara do Garfield, falei a ele. Depois a primeira pergunta foi, por que você é a cara do Garfield? Ele falou, olha, porque eu, para fazer as expressões do gato, eu me olho no espelho e ele ficou parecendo comigo. Aí veio a primeira pergunta, que é a seguinte, o que você acha do politicamente correto? Ele falou, o humor nasce da diferença. É muito interessante, ele fez um trocadilho mais ou menos assim, que o branco chame o preto de dominó, preto com pinta de branco, e que o negro chame o branco de dálmata, branco com pinta de preto, porque o humor nasce da diferença. A pergunta é, qual patrulhamento que no trabalho de vocês, e sobretudo no Festival Risadaria, vocês têm sofrido dessas patrulhas do politicamente correto? Olha, eu sou um cara que... Eu sofri na pele, literalmente, esse patrulhamento, porque eu já tomei porrada no palco. Eu tava... Como bom... Oi? Eu tomei alguns murros. O que você fez? O que você disse? Eu tava fazendo piada de gordo. Pra quem não tá vendo a imagem, eu sou bem magro, né? Eu sou gordo, eu tenho 130 quilos. Se eu tava fazendo piada de gordo no palco, subi um gordo no palco e me encheu de porrada. E assim, eu me pergunto que mundo é esse que a gente tá vivendo, como é que um gordo subiu tão rápido no palco, sabe? Eu não entendo isso até hoje, cara, mas é surreal. Mas pra mim é muito difícil falar sério, mas vamos falar sério. Eu acho que a grande pergunta, qual o limite do humor? O limite é a graça. Se for engraçado, se você riu daquilo, você não tá incomodado pelo aquilo que foi falado. Se não teve graça e a piada é nojenta, aí tudo bem, aí eu acho que você tem todo o direito de reclamar. Mas se a piada é engraçada, se ela fez 98% da plateia rir, beleza. Como eu sou mágico também,
acho que eu sou o gordo mais poliana que existe. Eu acredito no mundo ideal, legal, e eu quero que as pessoas, que elas entrem no teatro, elas saiam melhores do que elas entraram. Então, eu evito um pouco bater em minorias, em alguns pontos, até porque já bateram em mim por causa disso, mas eu prefiro deixar a plateia mais leve, né? Todo mundo sai mais leve, menos eu. Eu acho que é uma coisa mais... É mais tranquilo hoje fazer humor sabendo onde você pode bater, porque eu acho que o país vive um cenário político que dá piada o tempo inteiro. Eu acho que em político a gente tem que bater, porque a função do humor é crítica, sobretudo. Não dá pra fazer humor a favor, né? Não dá. É muito difícil. Eu acho que eu que tenho humor muito mais autodepreciativo, eu termino batendo em mim mesmo, mas você tá criticando alguma coisa. Eu acho que o politicamente correto complicou muito, porque a gente tem um histórico de humor que já foi bem mais machista, homofóbico. Você pegar clássicos do humor brasileiro, tinha piada que você fizesse hoje, você ia preso hoje. Você acha que o Chico Anísio, o Jô Soares, o Cossinha, o Renato Aragão iriam presos hoje se eles começassem a carreira agora? Se tivesse internet, Facebook naquela época, eles estariam presos. Porque é o seguinte, eu acho que, não sei se vocês concordam, o cara que defende o politicamente correto, ele não tem humor. Não tem humor. Ele não tem humor, por definição. Ele não tem acha vida. Graça em nada. É um cara que tá sempre sério, ele é sério. E ele consegue, ele tenta fazer com que até o humor seja sério. Sim. Não dá. O que o Risadaria prega é que o humor é a capacidade de rir de si mesmo. Pronto. Exatamente. Então, assim, é uma definição simples e a partir do momento que a gente perde isso, a vida é feita de problemas, de casos. Ironia é uma besta. Exatamente. E o Risadaria, ele prega, eu acho que duas coisas básicas do humor, que é inclusividade e é um festival muito democrático. Você tem ingressos para os shows fechados a partir de R$25, só que isso daí é menos de 20% dos shows, enquanto que 80% da programação é gratuita. Hoje eu vou fazer show no Céu Casablanca. Pra mim, eu tô fazendo muitos shows no Risadaria, mas o que eu tava mais ansioso era para fazer os shows nos Céus, porque é um público que não tem acesso a esse tipo de espetáculo. Exato. O stand-up normalmente é elitista, é feito num lugar, no centro da cidade, em lugares que você vai pagar R$45, R$50 e ainda tem que consumir. Então, levar stand-up pra essa galera, pra mim tá sendo incrível, assim. Eu acho que... Eu até brinquei ontem com uma produtora de Risadaria. Falei, nossa, depois de fazer tanto show no inferno, agora eu finalmente vou fazer show no céu. Mas você é mágico? Você não consegue fazer esse pessoal todo sumir? Assim? Eu gostaria muito, mas aí eu também da graça sumir junto. Para quem nos ouve entender direito, vocês estão esse mês aqui em São Paulo. E nos outros meses do ano, como é que é? No primeiro semestre nós rodamos o Brasil. Roda o Brasil. Em várias capitais. E quando acaba a gente já está planejando e organizando o próximo. Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente tem mais de 470 apresentações. 470. Ou seja, é muito complexo. Né? Ou seja, 16 endereços só em São Paulo e a gente se preocupa. Por exemplo, hoje a gente está tendo agora um debate daqui a pouco no Shopping Iguatemi com o pessoal do Porta dos Fundos. Só que esse fim de semana a gente está num teatro na Moca. A gente faz shows nos Céus, então não é só os 16 endereços. A gente quer estar bem espalhado, por exemplo, pela cidade. Então, do meu lado, que eu faço parte da organização, né? Eu não sou nada engraçado nem humorista, eu sou da parte eu sou o chato que às vezes está tentando fazer as coisas ficarem. Não, me divirto muito, tenho aprendido muito. Mas a complexidade operacional é um dos pontos também do Risadaria, que é de se tirar o chapéu. Ou seja, a gente trabalha muito sério para poder entregar tudo isso para a população, para os nossos... A gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Nós já voltamos com o Ben Ludmer e o Alan Levy para falar de risadaria, de humor. 11 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show desta quinta-feira, dia 6 de julho de 2017, com a hashtag Me Sinto Velho Quando, Carol? Olha, por exemplo, a Pamela diz que quando precisa tomar o dobro de café para durar mais o meu dia.
O Maruan diz que quando vê as crianças com tablets e celulares enquanto na mesma idade eu estava jogando bola. E o Léo Oficial diz que quando vê o filme Curtindo a Vida Doidado fazendo 30 anos. Uma constatação, realmente, de que o tempo passou. Tanta coisa, por exemplo, o Pokémon tá fazendo 20 anos. Pokémon tá fazendo 20 anos. Se olha o ano em que o filme foi lançado, é triste. É muito tempo. O Brasil foi pentacampeão há 15 anos. Foi sexta-feira, comemoraram 15 anos do Penta. É verdade. Rapaz. A hashtag Me Sinto Velho Quando. Aliás, vamos passar aqui pros nossos convidados a bola? Exato. Quando é que vocês se sentem velho? Eu me sinto velho quando eu subo escada já, com 30 anos, já dá um negócio. Você vai buscar algo no chão, não levanta nunca mais. Assim. Não, sempre foi assim porque eu tenho uma camada que me impede, né? Mas sendo obeso profissional, eu me sinto velho o tempo inteiro. É muito difícil. Não, eu me sinto muito velho. Porque eu sou uma pessoa velha na vida. Eu não vou pra balada, eu prefiro ficar em casa vendo filme. Eu tenho sopa, essas coisas. Né? É que a gente já trabalha à noite, né? Aí eu tomo sopa, sorvete, misturo os dois juntos. Eu sou aquele gordo que, sabe, tipo, faz as coisas só pela larica, sabe? Eu gosto de comer. Bom, é isso aí. No Twitter, Me Sinto Velho Quando, e também no WhatsApp, mande a sua mensagem aqui, 931171009. Uma pergunta, Tonhali. Sim, eu queria saber se vocês podem elencar quais são os políticos mais bem-humorados e os mais mal-humorados, aqueles com quem você não se sente em vontade de mexer. Tem um humor involuntário também, né? Às vezes o político não quer ser engraçado e é. Boa pergunta, viu? Tô pensando aqui quem que é bem-humorado, porque eu sempre evitei política justamente por isso. Eu comecei a perder amigos por causa de política. Eles não têm humor. Eles não têm humor. E há um ano atrás eu falava muito de política e... Só que eu tava chutando cachorro morto, entendeu? Então eu falei, eu vou parar disso, porque eu comecei a perder amigos por causa disso. Então eu falei, não, peraí, os caras estão lá em Brasília, estão de boa, entendeu? Eu faço mágica, eu faço comédia, são meus concorrentes, fazem dinheiro sumir, acham que tudo é piada. Então eu falei, peraí, eu vou parar de falar disso um pouco. Mas tem os caras, eu não tô lembrando aqui, mas tem uns caras que lidam bem com isso, agora tem outros que... Tem uns que são caricatos também, né? Tem. Quem não lida A bem maioria com isso? ali. Cara, eu acho que o cara que menos aceita piada, na minha opinião, tenho nada contra ele, assim, mas nunca fiz piada com ele. Fiz eu lembrei agora. Mas é o Jean Willis, acho que ele não aceita piada. Qual a piada que você fez? Foi uma piada besta que eu falei assim que o Jean Willis dá pra confiar porque ele não tem rabo preso com ninguém. Foi uma piada É verdade, bobinha. ele não tem humor nenhum. Não tem. A maioria dos políticos não tem. Eu acho que ele é um cara tão... O Jânio Quadros boa, tinha. Jânio Quadros tinha. O Jânio Quadros era a personificação do humor, né? Era engraçado. Eu queria muito que o Clodovil tivesse vivo hoje. Como político e como personalidade, porque eu acho que ele ia colocar alguma coisa na mesa ali. A propósito, vocês apresentam o Risadaria em Brasília? Não, né? Sim, fizemos na turnê. Fizeram lá? Sim. E aí deu pano pra manga, deu fazer muita piada política. Tinha gente subindo no palco pra falar alguma coisa. Não, foi. Não, dá briga, ninguém ri lá, porque a isso. piada, né, tem Piada competição desleal. É uma praça bem interessante pra fazer show. Tanto que quando eu fui agora, eu evitei piadas políticas em Brasília, mas não tinha como. Mas eu falei, queria pedir aqui um aplauso pra comunidade gay de Brasília, porque numa cidade seca dessa, pro cara conseguir dar a bunda, é muita vontade. O Ben Ludmer, né? O pessoal fala assim, o humor inglês, o humor americano, o humor brasileiro dá pra definir, tem características definidas. Tem. A gente viajou o mundo antes de estruturar o Risadaria, né? Tem um festival no Canadá, que até então era o maior do mundo, nós passamos eles, que é o Just for Laugh, que é muito tradicional. Tem um humor inglês, que é aquele humor ácido, tem um humor americano, mas... Quando a gente conversava, o nosso vem de dentro. Sabe, é uma coisa mais verdadeira. O humor inglês, ele tem a particularidade. O americano é muito bacana, mas aqui às vezes você acha que é de teleprompter. Aqui é uma coisa que a capacidade de acontecer um fato e um segundo depois já vira piada. Isso que nos deu muito ânimo lá atrás de falar, o maior festival do mundo de humor tem que ser no Brasil, porque isso faz parte do nosso DNA. É o maior festival de humor do mundo. Ele é o maior festival de humor do mundo. Alan, mas existe um reconhecimento
reconhecimento internacional muito grande aqui do Risadaria. Lá fora, Sim, a comunidade internacional fala. Sim, porque nós promovemos o festival lá fora e a gente traz humoristas de fora. Então a gente já trouxe atrações do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos, da Austrália. Ou seja, a gente traz humoristas de fora e quando eles chegam aqui, eles falam, poxa... Como que, né? Que bacana como é que o humorista japonês faz piada aqui? Então, aí a gente, de novo, tem esse trabalho fazendo essa seleção e a gente procura ver nomes que trabalham mais com mime, humor físico, outro tipo de um humor mais físico, né? Vai lá, Master. Tem uma pergunta que eu queria que se vocês me dissessem se vocês acham que a mídia é bem humorada. Por uma única questão. Quando o Charlie Hebdo, aquele jornal francês, começou a colocar... Eles colocam tudo, Jesus Cristo pelado, o profeta Maomé de 4, todo escaralhado, o Papa Nu. Eles fazem isso. Aí, de repente, o Donald Trump pega uma briguinha fake dele, coloca a cabeça da CNN e sai no Jornal Nacional que o Trump fez um atentado à imprensa, sendo que até ontem a culpa era do islâmico, que atacou uma imprensa que tirou sarro deles. No fundo, me parece tudo igual. Vocês acham que a mídia, quando trata dela mesma, é mal-humorada? Eu acho que... Bom, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem muita restrição. Nos Estados Unidos, você vê canais zoando outro canal. Né? Acho que... É um pouco cultural, né? É um pouco cultural. Lá a liberdade é total de ver. Vai chiaram, né? Sim. Mas eu acho que aqui... A gente tem toda essa coisa a gente tem humor dentro da gente, mas a gente tá começando a se levar muito a sério. Isso eu acho preocupante. E quanto a essa questão da mídia, eu acho que... cara, eu acho que isso varia demais. Eu acho que tem opções, mas nesse caso do Trump, é que eu acho que o Trump ele já é uma piada tão grande, ele já tem... ele já se coloca como piada, ele fala coisas que ele quer. E você acha que ele tem consciência disso? Total, ele é midiático. É um personagem. Agora, olha, vocês, é um apelo que a gente faz aí, vocês continuem a enfrentar o politicamente correto, porque o Brasil não é politicamente correto. Não é, nunca foi. O Brasil sempre se divertiu com isso, pô, esse tipo de piada, e a gente continua contando, e vocês, de repente, não podem contar porque estão num palco se exibindo. Não tem sentido. Essa é a maioria do brasileiro não é politicamente correto. Essa é a bandeira muito do Risadaria. Nós fizemos esses posicionamentos. Eu estava até comentando aqui no break. Teve um ano que nós fizemos uma sessão que era a para-risadaria. Então era um comediante anão, um comediante com deficiência visual, um comediante com paralisia cerebral, e eles se apresentando e rindo de si mesmos. Perfeito. E foi uma coisa muito bacana. E ninguém tá lá, sabe, pra criticar, mas a gente tá lá pra mostrar o que o humor e a liberdade. Outro dia eu tava comentando, eu tava conversando com um músico, e falava, olha, o músico geralmente é um bom sujeito. Quem lida com música não vai pensar em guerra, essas coisas. Ele tá um pouco mais longe disso. O humorista também, pô. O cara do humor, é o jeito que ele ri de si próprio, ele faz as pessoas rirem e tal. Então é isso aí. Você tem que ter total liberdade pra brincar, pô. O humor é o tapa na bunda do guarda, né? Eu acho que essa imagem que eu acho que mais define bem o humor. E é muito difícil hoje... É que eu acho que o lance do politicamente correto, ele vem nessa geração onde as mídias, de uma forma geral, viraram uma via de mão dupla. Isso aí. Antigamente a gente era só emissor e a gente não tinha essa resposta imediata que tem hoje. E todo mundo pode ter voz. É muito mais democrático, mas também, sendo mais democrático, tem um retorno diferente. O lado escuro das pessoas. Mostra. Anonimato. Bom, mas no caso do humor, você tem que, pra ficar engraçado, você tem que testar o limite. É isso aí. Porque senão o humor fica muito engessado. E quando você testa o limite, o que vai acontecer? A tendência é o sistema se autoequilibrar. Porque eu tenho o direito de fazer a piada, mas quem recebe também tem o direito de reclamar. Claro, e esse equilíbrio ele vai acontecer de uma maneira natural. Não dá para pôr regras. Porque senão você vai tirar justamente essa capacidade da arte, né? Porque isso é uma outra coisa do Risadaria e do humor. Todo mundo acha
que o humor é muito simples. Ah, eu tenho um primo que é engraçado, eu tenho... Não é. Esses caras, eu tô aqui com... Eles trabalham muito. É muito sério, é um trabalho, sabe, suado, é um trabalho de estudo. Então tem esse outro lado do humor em termos de técnica e de arte. Claro. E que isso não pode ser perdido com regras. Né? O Tonholi tem uma pergunta já pro próximo break e um convidado muito especial aqui no estúdio do Jovem Pan Morning Show. Uma mágica apareceu. 11 horas, nós estamos conversando com o Alain Levy e o Ben Ludmer do Risadaria. 11 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Morning Show. De volta com o Morning Show desta quinta-feira com o Alain Levy, o Ben Ludman do Risadaria, aqui no estúdio da Jovem Pan, e o Marvio Lúcio Carioca, nosso terceiro convidado, que é nada mais nada menos que o tricampeão da categoria imitação do prêmio do Risadaria, o Oscar do Risadaria, Carioca. Aí, tudo bom, gente? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom Prazer, dia. bem, tudo bom, tudo certo? Professor Augusto, tudo bem, tudo certo? Claudinho Tonholi. Master, tudo bem, Master? É o nosso Master. O Tonholi, ele nada mais é do que o gravador, né? Da JBL. Você era o gravador que estava aquele dia com o Michel Temer. Você é o próprio gravador. Não, vai no Mercado Livre e digita gravador Joesley, vê o que vem. Tem mais... Dica, vem mais de mil. Tem até um pendrive Joesley. Faça essa experiência que é maravilhosa. Você é o gravador. Ô, Alain, Se vê a marca do gravador, tá lá, Tognoli. Ô, Alain, me explica uma coisa. O Oscar vocês criaram no Risadaria e o Carioca vence em uma das categorias, né? Ah, dele é sacanagem, não dá nem pra pôr pra... Já falei. Não. É que assim, de novo, como o Risadaria nasceu como um movimento, nos primeiros anos a gente resolveu homenagear em vida os grandes nomes do humor. Claro. Então nós homenageamos em vida. Chico Anísio, Que deveria continuar, eu Jô acho. Soares, Tá aí. Jô Soares, Renato Aragão, Carlos Carlos Alberto. Alberto de Nóbrega, os monstros. E depois a gente achou que a gente já estava pronto para começar a democratizar as homenagens. Então nós lançamos o nosso Oscar, que é o Golias, já está no 3º ano do prêmio Risadaria Smiles do humor brasileiro, onde a gente tem diferentes categorias e os humoristas formam um colegiado, eles votam... Academia. Uma academia. Eles votam os 3 indicados e depois, como numa cerimônia de Oscar, a gente tem os premiados. E o nosso amigo aqui ele papa tudo. 3 vezes. Eu sou fominha. 3 Golias. Ainda tá faltando mais, tô brincando. É que a cada ano você varia as imitações, né, Carioca? Esse ano Não, foi o quê? é. O Bolsonaro. É isso aí, tá ok? Quando ganhar, eu meto bala nessa porra aí. Mando destruir O tudo. Tonholi tá aqui na sua frente, viu, Bolsonaro? Você vai falar alguma coisa pro Não, Bolsonaro? mas muito Ô, importante. Bolsonaro, você me chamou de canalha ontem. Você é no um Twitter, canalha! fiquei magoado, pô. Queria dizer, esse jornalistazinho aí. Tá ok? Mas assim. Eu queria dizer que é um prêmio, um reconhecimento muito bacana. E agradecer muito o Risadaria, porque é o seguinte: é a oportunidade, uma noite do ano, de todos os caras se encontrarem ali. Sabe como é que é? É igual o prêmio do jornalismo, também tem esse prêmio. Fugiu agora. Não. Comunique-se, acho que tem essa coisa de todo mundo tá ali. Todo mundo se encontra. Cara, todo mundo para o que tá fazendo, vai numa noite, se encontrar, porque muitos hoje trabalham no Rio de Janeiro, né? E a gente tem a oportunidade de encontrar a galera do Rio. E vocês estão sempre trabalhando em lugares diferentes. Claro, acaba em palcos diferentes, É isso então aí, ali é uma palcos noite que a gente diferentes. tem essa oportunidade de todo mundo se encontrar. Por exemplo, sábado eu fiz um espetáculo pro Risadaria, em que, eu conheci o Luiz Miranda e dividi o mesmo palco com ele, que é um cara que eu adoro. Pô, fiquei mal feliz, falei, tô fazendo aqui um lance com o Luiz Miranda. Então, essa mistura, né? Coisa boa. É bacana pra gente, é bacana pro público, é uma coisa meio que única. Essa oportunidade, porque ninguém se junta muito, assim, porque... Verdade. O mundo, eu digo que o mundo tá cada dia mais individualista. Eu acho que as redes sociais, né? Todo mundo agora... Quantos seguidores você tem, Augusto? O outro lá, tem mais do que você. É mais influente no Twitter do que você. Então, tá muito isso. Essa coisa da coletividade com as redes sociais, eu acho que tá um pouco... É uma era que a gente tá meio que
tá perdendo um pouco do coletivo e se dedicando mais ao individual. Tá meio mas tipo... por uma circunstância do mercado. Tá né? meio tipo, o meu é maior que o seu, né? Mas você sabe que muitos novos projetos de humor nasceram nos bastidores do Risadaria. Porque o Risadaria não é só, de novo, que nem eu falei, de ter pessoas lá, mas você tem de diferentes áreas. Então você tem o imitador, o mímico, o improvisador, o cartunista, e aí essas pessoas estão conversando e de tipo repente um jantar na casa do experiência. Joesley. entendi. É tipo isso. Mas aqui, eu tava ouvindo você falar anteriormente, Tonholi, sobre o negócio da CNN, do Trump, do jornalismo. Eu concordo, cara. O jornalismo, ele... Hoje, como ele é visto, ele não permite mais com que... Ele é contra o humor, cara. Não pode ser, não dá pra acreditar nisso. Que jornalista você imitou que não gostou da tua imitação? Vixe, Maria, agora não Ou vou todos lembrar. gostaram? Me parece que todos gostaram, Não, né? pô, eu fiz o Boris. Boa noite. Veja os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Ele aprovou. O da Pô, ele fez comigo. Pra mim, é um dos momentos mais bacanas da minha carreira. É ter feito um jornal de mentira. O Boris botando peruca. Isso é antológico pra mim, velho. Que eu lembro do... Começa agora o telejornal. E o Boris tem uma coisa engraçada que ele faz assim, ó. Entendeu? Pô, e ter feito isso com ele, velho. O cara ter topado isso. Isso. Foi um momento muito E mais bacana, recentemente o da Atena também. Que É o que nós estávamos falando agora há pouco. Gente que não se olha com ironia é uma besta. Não, mas assim, agora eu vou fazer rapidamente uma... Porque o humor, ele tem essa coisa meio que, entre aspas, tá fazendo um bullying com o cara, tá... O humor é isso, alguém tem que se ferrar. A matemática do humor é, alguém vai se ferrar. Claro. Não tem jeito. É isso aí. Tá? Você vê, através de um bullying ou de muito humor em cima, a Gretchen tem a oportunidade da Katy Perry, ou não? Exatamente. Foi o quê? Foi o humor que levou isso a acontecer. Claro, claro. Entendeu? Quando que a Gretchen ia sonhar que ela tem uma projeção internacional, bicho? Ela vai ter bilhões de visualizações. O mundo tá conhecendo a Gretchen por causa de uma sacanagem, de um meme. O humor trouxe a Gretchen o auge aos 60 anos de idade, quase, que ela deve ter, 60 anos de idade. Então, é isso, o humor ele ela não levou tem na fronteira. boa, porque era um bullying contra ela. Sim, mas ela nunca ligou, eu acho que esse é o segredo. É isso aí. E outra coisa, em relação ao jornalismo, você falou, o Trump brincar com o CNN, eu já olhei aquilo, eu falei, pô, o cara tá tirando um barato. Porque se o cara tivesse puto mesmo de verdade, ele falaria. Ele não botaria aquele negócio com a cara da CNN, é que ele tá tirando uns baratos dos caras, ele tá provocando do tipo, podem falar mal à vontade de mim que eu vou sacanear vocês. Tá certo? É isso. Tá ok? Tá explicando? Mas o que eu digo é o seguinte, aí o jornalista quando faz uma nota pra prejudicar, olha isso, é muito louco, porque, por exemplo, existem muitos jornalistas que avaliam o trabalho de um artista, certo? Aí, às vezes, ele vai criticar, 80% é crítica, é pra meio dar uma zoada na pessoa. Ele não pensa que atrás daquele artista tem uma família, que ele cuida de... E ele o crítico é... Pô, se eu falar do trabalho dele, é perseguição. Carioca, o crítico é uma opinião. A crítica é uma... Mas aí é capa de algum site, destrói, de repente, o emprego das pessoas. Emprego, trabalho, ofício, O cara porra. consegue isso. E é só a opinião. É, porque é a responsabilidade. O humor não tem que ter responsabilidade. O jornalismo tem que ter, porque o jornalismo, ele envolve credibilidade. Entendeu? Agora, então vamos assinar aqui a minha coluna de humor, então ninguém vai levar muito a sério. Agora, tem que tomar cuidado, muitos jornalistas que cobrem arte, que atrás daquele artista existe pessoas, existem famílias, existe um monte de coisa envolvida que o cara às vezes numa nota, porque eu quero tirar, porque eu quero ser o bacana da internet. Não é legal. Fica aqui, tá ok? Uma mensagem pra alguém aí, Bolsonaro? Pra quem que é a mensagem, Bolsonaro? Hoje eu vou falar do jornalista Cláudio Toguesoli, tá ok? Olha aqui, seu crápula. Aqui estão as verbas. Nós recebemos aqui no Morning Show desta quinta-feira o Alain Levy e o Ben Ludmer, que participaram muito do Risadaria deste ano. O Alain Levy, que participou da realização da organização deste evento junto com o Paulo E o Bonfá. Carioca.
Exatamente. E o Marvio Lúcio Carioca, o nosso tricampeão. Eu tenho um segundinho. Eu queria hoje dar uma dedicação especial a esse programa, que não é meu, mas eu tô aqui como convidado, se vocês me permitirem. Eu queria muito dedicar ao Dorival Paixão, que foi o nosso câmera, que infelizmente veio a óbito ontem. E a gente todos nós do meio, que quem trabalhou com esse grande profissional, tá sentido, e que Deus acompanhe. Dorival Paixão, o nosso primeiro câmera, o nosso amigo. Olha o sorriso lindo em Ibiza, que eu tirei essa foto dele. É um cara iluminado. Por onde esse cara passou, só deu amor para as pessoas. É difícil nesse meio. Ele era o amor. Ele chamava a gente de maravilhoso, de chibiu, nosso querido. É um amigo, um irmão que se vai, jovem, e uma saudade imensa, e que conforte a família. Eu, infelizmente, não poderei estar por causa dos horários, mas fica aqui registrado na Jovem Pan. Um profissional que fez o seu trabalho, amava o que fazia, ensinava a todos com maior paixão. Pessoal novo, ele chegava, fazia o cara pequeno ficar grande. Generoso demais, amoroso demais, o amor venceu. Um beijo, Paixão. Programa dedicado a ele, tá certo. Boa, Carioca. Obrigado, Alain. Obrigado bem pela participação. Eu queria convidar o público para esse fim de semana ir até o Teatro Gamaro, assistir nossos shows. Ingresso R$ 25,50 inteiro, ou seja, bem acessível. Entrar no site www.risadaria.com.br, seguir toda a programação. É um mês de alegria, diversão, para deixar nossa vida mais leve. Boa, obrigado, viu, pela participação. Carol, e a nossa hash? Só pra encerrar, chegamos aos TTs com Opa! Me Sinto Velho Quando, portanto tem prêmio pro Rafael Zandoná, que foi aquele do Canal 5 que a gente falou no começo. Canal 5, Me Sinto Velho quando eu digo, coloca no Canal 5. E aí ninguém quer falar da entende, Globo. Ninguém entende. Rafael, guitarrista. É em cima da fala do pastor Cláudio Duarte. Você viu que esse vídeo tá bombando. Depois, é em cima do Me Sinto Velho Quando. Tem isso, é maravilhoso. Dá pra dar uma olhada. Vou dar uma olhada, É maravilhoso. Esse é o Morning Show desta quinta-feira. Tchau, Cláudio. Tchau. Adiós. Até não ter o pânico. Vamos por enquanto. Falou, Augusto. Tchau, Carol. Tchau, Bom até dia. amanhã, hein? Até amanhã. Obrigado. Tchau. Você ouviu Jovem Pan